segunda parte da Praça da Alegria. Lembra-se há pouco, quando lhe falei em vitamina, talvez a vitamina C também seja beneficiada com tanta toma de sol, mas é mais a D. Vê-te bem a confusão que eu fiz. Foi por causa do exercício. O Luís Alves está aqui ao meu lado. Olá, Luís, bom dia. Foi a confusão, depois de ter estado durante tanto tempo a fazer exercício logo pela manhã, é natural que os neurónios, depois com tanta agitação, não funcionem em pleno. O que não pode acontecer com um jovem agricultor, e não só, com todos os agricultores, que é o de não terem bem a noção do que é necessário fazer logo pela manhã e na altura de vida do ano, certo? Certo. Olha, certo também é que perdi parte daquilo que precisava, diz-me. Olha, por exemplo, nesta altura do ano, com este vento e com este calor, regar impõe-se, não é? Porque o vento, olha para as minhas couves na minha horta de transporte. Mas em qualquer altura do dia ou há horas ideais para a rega? Há horas ideais. Idealmente deve-se regar de manhã cedo ou ao final do dia, para evitar o calor intenso, porque a combinação de temperatura elevada, umidade elevada, propiciam o surgimento de fungos, que depois provocam sintomas de doença nas plantas. Portanto, além disso, as gotas nas plantas concentram luz, calor, e elas podem queimar. Além disso, é um desperdício regar quando está muito calor, porque aumentamos a evapotranspiração, portanto, perde-se mais água. Quais são os legumes e os frutos que a natureza proporciona naturalmente? Esqueçamos as estufas. Sim, olha, nesta altura do ano, com este tipo de temperaturas, apesar do clima estar muito agreste, ainda este domingo fez muito, muito frio, quando no dia anterior fez muito, muito calor, quando hoje voltou a fazer calor, portanto, nem nós nos sentimos bem, nem as plantas se sentem bem. E eu estou um pouco preocupado, porque este será provavelmente um mau ano agrícola para muitas pessoas, apesar deste sol, estas diferenças, estas amplitudes térmicas são terríveis para as plantas. De qualquer forma, é uma altura do ano para plantar uma quantidade enorme de hortícolas de primavera-verão. Das minhas favoritas e daquelas que têm a ver com o tema de hoje, que é a saúde pelas plantas, os tomateiros, os pepinos e as courgettes, que podem surgir no prato em combinação, quer numa salada, quer num cozinhado, e que facilmente as pessoas podem cultivar. As pessoas podem não acreditar, mas esta minha horta, em caixas, isto tem 2 semanas. Quer as alfaces que temos ali, das 2 diferentes variedades, quer as couves que temos aqui, e olha, não sei porque este pimento surgiu-me aqui. Pareceu-te um pimento. É um penetra. Nisto das plantas também há penetras, também há plantas que acabam por entrar onde não foram convidadas. Há cuidados com este clima muito especiais que eu gostaria de poder citar. No caso dos tomateiros, os tomateiros são das plantas mais sensíveis que podemos cultivar nesta altura do ano. Arranja-se com facilidade este tipo de tomateiros já com esta disposição? Sim, olha, estas plantinhas que já vêm com torrão, portanto pré-germinadas, já encontram-se nas feiras e em boas lojas agrícolas. Caso contrário, as pessoas depois em casa também podem, das variedades de tomate que gostam mais, de um tomate muito bem maduro, podem aproveitar depois as sementes que estão no interior, secar muito bem e semear na época própria, para depois obterem aquelas variedades que mais gostam, tá bem? Isso é possível. E que é importante de secar muito bem, porque há quem aproveite diretamente na altura em que cozinha os tomates ou os utiliza e imediatamente põe na terra. É preciso secar, não é? É preciso secar, portanto, já agora as sementes são sempre secas ao sol e depois podem-se guardar, por exemplo, em envelopes das finanças, daqueles que as pessoas recebem em casa com boas notícias, são ótimos para se poder... Por favor, hoje não, ok? Olá. Pronto, os tomateiros... Luís estava a cumprimentar a Sónia. Estava. Os tomateiros são da América do Sul, trouxemos-los com os descobrimentos e são plantas muito sensíveis aos mildios e ao ídios e são plantas que também quebram muito facilmente, portanto devem ser tuturados à medida que crescem. Regra número 1, quando se rega, é nunca molhar a planta. Às vezes, de um dia para o outro, elas podem morrer. Portanto, regamos ao pé, tuturamos as plantas e depois vamos capando. Quando eles estão com excesso de flores, vamos capando, às vezes com a ajuda da própria unha, dos dedos, o excesso de flores. Porque se eles carregarem muito, correm o risco de partir. Quebram, ou então fazem tomates muito pequenos. É preferível ter menos, mas de maior calibre, está bem? Dispersam os nutrientes por todos, em vez de estarem única e exclusivamente a alimentar alguns. Sim, é como se tivéssemos uma família muito grande à mesa, depois o alimento tem que se dividir a sopa por todos, aqui divide-se só por alguns. E eles ficam maiores. Isto é muito importante. Depois, quando o tomateiro chega a uma determinada altura limite, nós devemos cortá-lo também, porque ele é de crescimento indefinido. Se nós não o cortarmos, ele continua a crescer. Qual é a altura recomendável?
à altura da tua mão, para não ires muito longe depois apanhar frutos. Isto para algumas variedades, porque há variedades bastante mais pequenas, está bem? Há quem discuta se o tomate é um fruto, se é um legume, enfim, pode ser o que vocês quiserem. É uma ótima discussão. Mas que não vai ter lugar agora nesta altura. Obviamente que não. Por falares em frutos, meloas, estará na altura de Está. Todas as cucurbitáceas, ora diz cucurbitáceas. Cucurbitáceas. Bem. Todas as cucurbitáceas. Otorrinolaringologista, também sou capaz de dizer. Podes continuar. Todas as cucurbitáceas, que são as plantas da família do pepino, das meloas, das courgettes, esta é uma boa altura do ano porque elas precisam de muita água e de muito calor para crescer. Por exemplo, no caso dos pepinos, elas são trepadeiras. Olha, são originários da Índia. São plantas ricas em potássio e por isso muitas vezes utilizadas, o potássio confere alguma elasticidade à pele e nós utilizamos-las em máscaras. Eu gostava de fazer depois uma máscara de pepino para te aplicar, Jorge. Não somos nós que vamos fazer. Alguém irá fazer, mas não somos nós. É a nossa próxima convidada. Alguém nos tem perguntado, ou algumas pessoas nos têm perguntado sobre o sucesso da nossa horta. Queres fazer uma avaliação? Quero. Portanto, nós temos aqui na horta... Vamos lá ver a horta? Sim. E podemos levar algumas plantas para plantar, ou depois levamos-las... Queres levar já? Não, podemos levar já. Podemos levar as courgettes, por exemplo, que são magníficas, porque toda a planta se utiliza. É uma planta também da América do Sul e que se vulgarizou o seu cultivo cá na Europa. Portanto, quando andámos em 1500 por lá que começámos a trazer estes legumes para cá, não é? Sim. Juntamente com os espanhóis. Nós vamos plantar aqui. Olha, a horta, obviamente que quando se faz serviço público em tempo real, depois nos dias posteriores à nossa vinda cá, nesta altura do ano, sobretudo num ano como este, as pragas ocorrem com alguma incidência. Pragas. As infestantes estão até mais ou menos bem controladas. As infestantes ou ervas daninhas, sim, não temos muitas. O solo foi bem limpo. Agora, a ausência de água, muitas vezes, e a incidência de pragas, isto obriga a tratamento constante. Ou seja, isto é uma boa lição. Nós também aprendemos com experiências pela negativa. As pessoas, quando vão construir, montar, cuidar da sua própria horta, têm que ter consciência de que os cuidados têm que ser permanentes, têm que ser constantes, isto para obtermos bons resultados. A ausência de cuidados pode dar origem, enfim, neste caso, a lagarta da borboleta da couve está a ser um ótimo ano para ela, para provocar este tipo de estrago. Consegues identificar a presença dela? Não a lagarta propriamente dita, porque seria então uma coincidência fantástica nós conseguimos ver. Nós, por acaso, há 20 dias atrás, quando a última vez que cá estive, estavam aqui bastantes. Olha, vemos os sintomas dela, vês? Muitas vezes estas lagartas, para se refugiarem dos predadores, escondem-se durante o dia, portanto, para evitarem os pássaros e fazem um trabalho pela calada da noite, não é? Como são bandidas. Portanto, estes são alguns dos sintomas do trabalho das lagartas da couve. Que numa horta tão pequena como esta se podiam controlar de forma biológica, não é? Existem bactérias que se compram no mercado, o BT, o Bacillus thuringiensis, que é um produto que se aplica pulverizado para controlar as lagartas. Numa horta realmente pequena, podemos apanhá-las à mão, com uma lanterna, no final do dia. Uma lanterna? Explica-la. Aquelas lanternas de cabeça, de pôr na cabeça, à medida que vais avançando pela horta, vais apontando para o sítio e vais recolhendo manualmente as lagartas que vais encontrando. Elas sentem-se atraídas pela luz e aparecem? Simplesmente para tu poderes ver melhor. Como na história do... Porquê é que não fazes isso de manhã, em vez de fazeres à noite? Porque, como eu acabei de dizer, elas depois escondem-se. Algumas no lusco-fusco, logo ao nascer do sol. Pronto, Jorge, eu vou-te fazer a vontade. Tentem procurar no lusco-fusco. Mas depois, se não as encontrarem, a culpa foi do Jorge Gabriel. São aos 7 minutos de lusco-fusco que ainda ninguém aproveitou. Meu caro, onde é que vamos então plantar o pepina courgette? As courgette. Há quem goste de conduzir as courgettes junto ao solo, elas podem perfeitamente desenvolver-se na horizontal. No entanto, por uma questão de controle de qualidade e prevenção de doenças, eu prefiro depois conduzi-las com a ajuda de tutores. Eu não sei se o José tem aí a pá para mim. José, tens aí a pá, se faz favor. Pode chegar a pá. Sim, vamos precisar da pá. É pá. Vê lá se há aí uma pá, é pá. Entretanto, senão tínhamos que fazer à mão, não é? Eu não sei se tu aprecias courgettes. Eu adoro ensaladas mexidas com misturas de legumes. É uma planta absolutamente fantástica e que hoje em dia encontramos durante quase todo o ano. Olha... Mas não será... Muito obrigado. É a mãe Natal. Pronto, é importante deixar
20 a 30 centímetros entre plantas e depois prever a tutoragem, está bem? Elas, na realidade, trepam, mas nós temos que ajudar, depois temos que ir amarrando à medida que elas vão crescendo. Sempre ter o cuidado de capar. Nestas plantas, para mim, é muito importante ir retirando o excesso de flores. No caso da courgette, há aqui uma coisa muito importante. E a experiência aí vai ajudar, não é? Porque pode haver a tendência para ir sempre à procura de cortar e cortar-se demais, não é? Sim, obviamente que não devemos cortar. No caso da courgette, curiosamente, cortar as flores é uma vantagem, em alguns casos, porque a flor é comestível, tal como no caso das abóboras, outras espécies, são comestíveis, fritas em polvo de farinha e ovo, são absolutamente espetaculares. Por exemplo, em Itália não há nenhuma feira pública de legumes que não venda as flores de courgette. Lá está. Muitas vezes o agricultor aproveita o excesso de flores que tem na sua plantação de courgettes para vender, e o preço é bastante bom, e lá em casa faz umas entradas absolutamente magníficas, está bem? Então temos de trabalhar para isso. Faz os favores. Não queres plantar uma, Jorge? Eu gostava tanto. Deixa-me tentar. Plantas Isto não... próximo do sistema de rega. Próximo do sistema Sim. Tens aqui um gotejador, escolheste bem o sítio. Eu reparei que tu olhaste e que encontraste mesmo o gotejador. Sim, exatamente. Muito bem, muito bem. A terra está um pouquinho dura. A planta deve ser plantada não mais do que o tamanho do próprio torrão. Está bem? Não devemos enterrar demais. Se ela ficar ligeiramente tombada, podemos logo tutorá-la. Nós hoje não temos aqui tutores, mas depois podemos usar canas. Há quem use umas redes que se compram em qualquer cooperativa ou boa loja agrícola, que depois são estendidas na vertical, porque a planta agarra-se a esses fios das redes e, portanto, são tutores muito fáceis de montar e muito, muito acessíveis. A tutoragem nós podemos brincar, podemos reciclar uma série de materiais para poder utilizar. Vamos lá, Jorge, quero que coloques, mede a profundidade, parece-me muito bem, e eu vou ajudar. Põe a planta na vertical, Jorge, que é para ela se segurar. Vamos desfazer estes torrõezinhos. Nesta altura da plantação, se quiserem, podem adicionar um pouco de composto no fundo, se bem que este solo aqui da RTP é bom, é solo onde as coisas crescem bem, mas depois as pragas vêm e tem-nos provocado aqui alguns mal geral. Alguns estragos. Estão a ver? Firme e irta, direitinho, a última operação sempre rega. Este sistema de rega, tal como já fizemos noutros programas, será o sistema de rega ideal para as vossas hortícolas, porque minimiza ou elimina, de facto, a probabilidade de salpicos e a probabilidade de incidência de doenças. De facto, o problema deste ano da horta, nós não tivemos problemas com doenças nenhumas. Sim. Tivemos só problemas com a questão da praga, da borboleta da couve, que provocou aqui alguns estragos. Pronto, depois podemos seguir e temos aqui e podemos plantar. Convém, num sistema de rega gota a gota, ainda assim, que na primeira semana pelo menos, que se faça uma rega a regador ou a mangueira, para minimizar perdas, mortes de plantas. Porquê? Os tubos, muitas vezes, durante o dia, com o calor que está hoje, o tubo dilata e move-se e muitas vezes afasta-se da planta. Depois, à noite, com o frio, contrai e volta a mexer-se outra vez. Portanto, se nós não tivermos o cuidado de regar até que novas raízes se desenvolvam neste tipo de solo, a mortalidade num conjunto de plantas que acabamos de plantar pode ser maior. Portanto, compensem, na primeira semana pelo menos, com uma rega adicional. Assim que a planta está a instalar-se, a desenvolver novas raízes, a rega gota a gota é perfeitamente suficiente, está bem? Vamos a isto. Vamos lá então. Jorge, é uma maravilha ver-te a plantar. Já viste? Dá cá. Mede aí a profundidade. Depois, se ficar muito fundo, pomos um bocadinho de terra. Sim. E agora vamos... Olha que bom. Vamos já, até porque temos senhoras à espera. Muito bem. E a precisar de um legume. Olha, vês? Agora daqui a pouco vamos regar. Vamos ter que levar o legume. Vamos pedir ao Zé depois que dê aqui uma ajuda e que faça a devida rega para estas nossas duas intervenções na nossa hortinha. Mas em princípio vamos aproveitar todo este espaço, não é? Depois sem dúvida. Ora, o que é que precisas?